Fala galera, bem-vindo à disciplina de Mecânica Start, seu professor Pablo Amorim. Olha aí, exercício tranquilinho de treliças. Então vamos lá. Treliças e especificamente a gente vai trabalhar com o método das seções. Olha aí, eu tenho uma estrutura treliçada, não sei, tem algum carregamento, seja lá de vento, o que for. Ela está pinada no ponto A e ela está simplesmente apoiada no ponto G. E o exercício pede para calcular as forças só de 3 barras, dessas 3 barras aqui. CB, EB e EF, né? BE, F, FE, sei lá, essas 3 aqui. Poderia fazer pelo método dos nós? Poderia, né? Calcula as reações, vem calculando os métodos dos nós daqui para cá, ou mais fácil ainda, não preciso calcular as reações, vem calculando de cima para baixo. Então olha só que bacana. Se eu fosse fazer o método dos nós, poderia vir da extremidade para baixo, não precisaria nem de calcular essas reações aqui. Então aqui para mim, talvez eu nem precisava método dos nós calcular as reações. Já vim aqui, método dos nós aqui, depois aqui, eu resolvi o problema. Tanto que a gente sabe que essa força aqui, se eu fizer no nó C, vai ser igual a 10, né? E essas duas serão iguais. Beleza, galera, mas vamos lá. Método das seções. Quero as 3, galera? Se eu pedisse só uma, por exemplo, só essa daqui, né? Ou só essa, independente de quantas barras eu peça, para fazer o método das seções, você tem que dividir a estrutura. Então, vou dividir a estrutura aqui, ó. Beleza? Cortei as 3 barras que eu quero calcular, são as 3 que eu vou fazer o método das seções. Mas não só isso, né? Eu tenho que dividir realmente a minha estrutura em 2 regiões. Exatamente. Então, vou desenhar as duas aqui, ó. Da forma com que elas estão linkadas. Vou desenhar ela aqui, só para a gente representar. Opa, aqui não vai ficar legal não. Vamos lá. Vou afastar um pouco elas aqui, não tá legal não. Vou desenhar a mesma treliça, só que eu vou cortá-las aqui, só para mostrar os pontos. Vou desenhar um pouco mais para baixo aqui, pronto. Fica mais interessante aí, agora sim. Então tem aqui D, né? C, E. E aqui embaixo eu tenho B. Opa, deixa eu desenhar mais para cá, porque aqui parece que B, A, G e o ponto F. E essas duas seções, eu cortei aquelas barras, né? Então tenho aqui interligando, eu só afastei um pouco mais para a gente visualizar, tá, galera? Eu tenho essas 3 barras interligando elas. Primeiro, cargas externas conhecidas, então eu tenho lá os 5 aqui, né? 5 kN, eu tenho 10 aqui, 10 kN, eu tenho 10 kN aqui. E aí eu tenho reação em X, né? Em AX no ponto A e AY, e no ponto G, por estar simplesmente apoiado GY. Né? Além disso, eu tenho essa força aqui, que é de 5 kN. Galera, olha só. Se eu corto as 3 barras, eu estou falando isso aqui, ó. Dividir a seção. Dividir elas aqui mesmo, tá? Então eu vejo essas 3 forças, ó. Onde eu corto barra, eu vejo força. Aqui a barra CB, interessante para mim. Aqui a barra FBE, beleza? E aqui a barra FE ou EF, tanto faz. Então vejo essas 3 aí. Galera, método das seções eu posso trabalhar com qualquer seção. Olha que bacana. Se eu escolho a seção de baixo, esquece que está lá em cima, se eu escolho a seção de baixo, eu tenho lá 1, 2, 3 incógnitas, além dessas daqui. Eu teria que calcular elas primeiro, olhando a estrutura toda, calculo as 3 primeiro, diagrama de corpo livre, faço diagrama de corpo livre da estrutura toda. Calculo essas reações aqui primeiro, né? Com as cargas externas aqui bonitinho, então representa as cargas externas. Calculo essas reações. Depois de calcular as reações, aí eu venho para cá e faço método de seções. Então aqui eu teria que fazer somatório de forças em X, somatório de forças em Y, somatório de momento. Não necessariamente nessa ordem, mas ia chegar no resultado dessas 3. Depois eu vinha para cá, pegava essa seção, fazia de novo somatório de forças em X, somatório de forças em Y, somatório de momento para calcular isso aqui. Porém, olha a seção de cima. Quando eu olho a seção de cima, eu não tenho as reações aqui, que eu não preciso de calcular nada. As únicas incógnitas que eu tenho são as 3 barras que eu quero achar. Então, eu para trabalhar e calcular, eu escolho a seção de cima. Então, vou olhar a seção DCE, que é mais prático para mim. Então, eu estou olhando essa seção toda. E as barrinhas que estão dentro da seção, eu não vejo as forças dela. Já falei para vocês, se eu cortasse aqui esse elemento, né, e visse uma barra aqui e outra aqui,
Na hora que eu fizer somatório de força, uma anula a outra. Na hora que eu fizer somatório de momento, uma anula a outra. Então não faz sentido olhar essas barras internas aqui, tá? Vou olhar apenas as minhas barras que eu cortei, as minhas incógnitas. Então vamos lá, galera, para a gente resolver. Uma incógnita apenas esquece o que está aqui embaixo. Esse camarada aqui, ó, tem componente em x e em y, tá? Vou desenhar aqui, ó, FB é x e FB é y, para não ficar embolado. Se eu fizer a somatória de forças x, eu acho ela. Então vamos calcular aqui primeiro, ó, somatória de forças em x igual a 0. As forças que eu tenho em x são, vou colocar todas, ó, 5 mais 10 mais FB é x. Então meu FB é x é igual a, ela tá para cá, né? Aqui é negativo, né? É igual a, passa ela para o outro lado, fica positivo, é igual a 15. FB é x é igual a 15. Meu FBE vai ser igual ao quê? Bom, aqui, galera, ó, se aqui é 4 metros, aqui 4 metros, ângulo aqui, 45 graus, 45 graus, 45 graus, 45 graus e por aí vai, tá? Então aqui eu tenho um ângulozinho de 45 graus. Então, FBX nada mais é do que FBE seno de 45. Eu consigo achar meu FBE, que ele vai ser igual a 21,21 kN. Bacana! Força positiva significa que ela sofre tração. Deixa eu ver se está pegando aí, porque eu não sei nem se está filmando certinho ali. Então significa que ela sofre tração. Bacana! Seguindo aí então, galera, ó. Seguindo aí. Então ela sofre tração. Se eu fizer a somatória de forças em Y, eu fico com uma, duas incógnitas ainda. Essa daqui eu já achei, tá? Importante. Se o ângulo de 45, FB é X, é igual a FB é Y. Porque o ângulo é de 45. Ou poderia ver lá, tangente de 45 é igual a FB é Y sobre FB é X. Tangente de 45 é 1, esse cara é 1, passa para cá, um é igual ao outro. Os dois aqui é igual a 15, beleza? Então aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Esses dois aqui é 15 kN, tanto faz. Vou usar isso já já, para evitar muita conta. Seguindo, galera, se eu fizer aí agora, ó, somatória de momento, somatória de força em Y não resolve o problema. Porém, olha que bacana, se eu fizer somatória de momento, pegar o ponto C, esses dois não geram momento. Uma incógnita menos. Esses dois aqui geram, beleza. Essa aqui eu conheço, essa não. Essa gera no ponto C. Porém, se eu faço, pulo do gato aí, ó, somatório de momento no ponto E, quem gera momento no ponto E? Essas três forças aqui, inclusive essas duas aqui, não geram. Essas três forças aqui não geram. Essa de 10 também não gera porque está na mesma linha. Só quem gera? FCB e 5. Então olha que bacana. 5 vezes distância em Y, 4, menos, vamos colocar positivo para cá, Pablito, para cá positivo, menos 5 vezes 4, mais FCB vezes 4. Galera, questão de concurso, isso aqui já vi questões desse tipo cair em prova de concurso aí, ó. Você não precisa nem de entrar fazer conta, olha aqui, ó, na cara dura aqui, ó, FCB igual a 5 kN. Kilonewton positivo significa que ela sofre tração. Então aí, não precisa nem de muito longe não, tração. Seguindo, galera, se eu fizer agora para fechar, ó, somatória de forças em Y igual a 0, as forças que eu tenho em Y são, opa, agora sim eu vou ver todas, ó, eu tenho lá um menos 5, tudo que tá para baixo, para cima é positivo, menos 5, menos FCB, menos FBEY, menos, opa, faltou menos aqui, menos FFE. Então eu quero achar o FFE. FFE é igual a, passa para o outro lado, eu passei essa para o outro lado, né? Ela vem positivo, mantém aqui, menos 5, FCB, 5, então menos FCB, menos 5, menos FBEY, 15. Opa, não precisa nem fazer conta aqui. Então eu tenho que FFE é igual a menos 25 kN, sinal negativo, significa que minha barra sofre compressão. Galera, molezinha, não é difícil.
É só prestar atenção, é sistemático, tem que fazer exercício, repetição, repetição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda aí. Dá um like aí, se inscreve, espero que tenham gostado. Bons estudos, galera, valeu!